Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu tô melhor, graças a Deus. Até ontem tive muita enxaqueca, uma fraqueza, mas até que o Senhor tem nos sustentado. Eu quero agradecer a Deus por essa manhã, porque mais um dia estamos aqui com o fôlego da vida e o Senhor tem nos sustentado em meio às provações. Eu creio que cada vez que nós passamos por provações, o Senhor ele está nos testando para saber a nossa fidelidade com Ele. Deus ele nunca vai permitir que chegamos ao nosso extremo, porque Ele conhece o nosso limite. Ele sabe até onde podemos e conseguimos carregar aquele peso nas costas. E muitas vezes Ele fala assim pra gente: joga aqui pra mim, eu te sustento, te dou graça. E muitas vezes a gente quer ser forte e a gente não se rende à graça de Deus, à misericórdia dele. Então nesta manhã eu quero orar, primeiramente antes da gente entrar na palavra, e agradecer a Deus por tudo, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus, Tu és fiel, Tu és bendito, Tu és grande, poderoso, Tu és lindo, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos por tudo que Tu és. Pai, continua conosco no dia de hoje, nos dê um dia de paz, graça, um dia de gozo e alegria. Nos enche, Pai, de sabedoria do alto. Ensina-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Pai, a ser obediente à Tua palavra. Ah, Deus querido, tira nossas limitações, nossos medos e inseguranças. Segure em nossas mãos e faça de nós grandes. Faça de nós pessoas dignas. Faça de nós pessoas que vamos passar adiante o que o Senhor tem nos ensinado, que nós vamos ser luz por onde passamos, em nome de Jesus. Eu declaro para a honra e glória do Teu nome, todas as coisas serão cumpridas em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos continuar na pregação, falando sobre vivendo na dependência de Deus. Hoje a gente vai refletir sobre esse tema fundamental em nossas vidas para a nossa caminhada cristã. Vivendo na dependência de Deus muitas vezes não é fácil. Requer de nós muita coragem, força e fé. E eu falei que nesses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, eu ia terminar contando algumas partes de testemunhos que eu tenho vivido, de como ter vivido na dependência de Deus mudou muito o meu caráter. Embora muitas pessoas não dão nada por isso, muitas pessoas olham pra gente e desprezam, mas nós sabemos que o Senhor ele está ali no alto, que Ele está feliz com o nosso trabalho, que Ele tem se agradado, e é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias, a vontade do Senhor. E não é fácil, irmãos. A gente nos separar do mundo, a gente nos separar das coisas que não agradam a Deus, não é fácil. Mas eu tenho pedido para Deus me dar força, coragem, sabedoria. Todos os dias eu peço muita sabedoria nas minhas orações, para que nós possamos prosseguir diante da vontade de Cristo. Amém? Amado, a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz e a vitória só vem e só pode ser alcançada através de Cristo. Não há outro lugar que nós possamos encontrar isso. E nós só possamos encontrar isso quando nós estamos na dependência de Deus. E em Filipenses 4, 6, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo em Filipenses, ele nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus,
pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós falamos de dependência de Deus, isso também inclui uma entrega constante de oração. O que eu quero dizer para você? Que quando nós estamos passando por uma luta, por uma provação, e nós dobramos o nosso joelho e colocamos na mão do Senhor algo que não está ao nosso alcance de fazer, algo que nós já lutamos, já chegamos ao nosso limite e nós não vemos mais saídas, é quando o Senhor ele entra e ele age. Eu quero contar esse testemunho que eu já falei, né, que em 2007 eu sofri acidente, 2 meses depois meu ex-esposo me deixou, eu fiquei com 2 filhos, pequeno eu lutei por eles quando eles eram pequenos, porque muitas vezes foi tentado tirar eles de mim, e nas minhas orações eu sempre falava, Senhor, tire tudo de mim, só não tira meus filhos, porque se o Senhor permitir tirar meus filhos, eu acho que eu dava assim um fim na minha vida. Eu não suportaria tudo que eu estava vivendo naquele momento. E o Senhor guardou. O Senhor, ele realmente sondou meu coração e a minha aflição naquela época. E o Senhor não permitiu que ninguém tirasse meus filhos de mim. Hoje eles são adultos. O Lucas tem 24 anos e a Gabi tem 18. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Na verdade o Lucas está com 23, acho que ele faz 24 sempre. Fico meio perdida nas contas, o tempo passa muito rápido. Mas diante de tudo isso, eu quero dizer que muitas vezes a gente carrega os fardos sozinhos. Nós não conseguimos confiar e colocar totalmente a nossa confiança no Senhor. Nós não conseguimos deitar e descansar. E se nós soubéssemos como é bom descansar no Senhor. Porque a noite pode durar uma noite, mas a alegria com certeza ela vem pela manhã. Eu sofri acidente em 2007 e eu trabalhei por um tempo na minha casa, perdi o trabalho, peguei outro trabalho e trabalhei por 7 meses, fui mandada embora. Eu me lembro desse dia que eu estava sem carro na época, porque eu perdi tudo, perdi casa, perdi carro, perdi família, perdi amigos, eu perdi tudo naquela época. E tinha um ônibus que o governo dava, como eles dão, né, como assistência para pessoas que têm necessidades físicas e não tem como ir para um lugar ou outro. Então esses ônibus eles são adaptados para cadeira de roda, tem rampa, tudo. Então durante um tempo eu usei esse ônibus porque eu precisava ir para o mercado, eu não queria ficar dependente, né, da família do meu ex-marido. Então eu tinha que resolver as coisas, ou eu queria sair para passear com meus filhos, então eu chamava esse ônibus, pagava um valor lá de $4 na época e a gente ia para todo quanto é lugar, e depois quando eu tinha que voltar para casa, eles também, eu pagava a tarifa e voltava para minha casa. Foi muito difícil essa época, porque meus filhos eram pequenos e a minha cadeira, ela é elétrica, e eles se penduravam na cadeira e eu levava eles para tudo quanto é lugar, para fazer compra, para fazer tudo. E foi uma época que eu era muito dependente do Senhor, porque eu vivi um ano, exatamente um ano pela fé. Eu não tinha recursos para pagar o meu aluguel. Quando chegava os dias perto de pagar o aluguel, eu me desesperava, eu me descabelava, eu não dormia. Porque eu falava, Senhor, da onde que eu vou tirar o dinheiro para pagar o meu aluguel? Algumas pessoas, alguns amigos que ficaram, que esteve comigo nesse momento, sabe a luta que eu passei. Então eu me lembro que na época tinha aquela rede social Orkut, não sei se muitos de vocês vão lembrar, mas eu creio que sim. E por acaso eu encontrei um pastor no Orkut e eu adicionei ele como amigo e eu fiquei muito feliz. Esse pastor já tinha ido na minha casa e esse pastor era conhecido da minha sogra, que era a mãe do meu ex-marido.
pois ele tinha vindo, eu morava no estado de Utah, Salt Lake City, aqui nos Estados Unidos, e ele veio a passeio e nós conhecemos ele pessoalmente, ele foi na minha casa, orou pelo meu lar, e Deus, ele usou aquele pastor. Naquele dia que eu encontrei ele no Orkut, ele era um profeta de Deus, muito usado por Deus, eu quero honrar o nome dele neste dia. O nome dele é Pastor Paulo Silas, ele é pai do Rodrigo Soeiro, aquele cantor. E eu tenho muita honra de falar da vida dele, porque ele foi um homem que com certeza trouxe palavras que mudou a vida de muita gente. Hoje ele já é falecido, mas foi uma pessoa muito querida que passou e cumpriu a sua obra aqui nessa terra. E quando eu encontrei o pastor naquele dia, eu escrevi uma mensagem para ele, falei: pastor, paz e graça, como o senhor está? Pastor, eu quero pedir, pelo amor de Deus, me ajude em oração. Eu estava diante de um profeta naquele dia, e eu estava tão desesperada que eu falava: pastor, somente me ajuda em oração, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso trabalhar, eu tô sem carro, eu preciso fazer minhas coisas, eu não tenho carro, dificilmente eu tenho que esperar a vontade das pessoas para me ajudar, e isso está sendo muito difícil. E eu me lembro que naqueles dias eu tinha entrado num website de carros adaptados para olhar o preço, tipo assim, de curiosidade. E quando eu entrei lá, eu vi que os carros eram em torno de 40, 50 mil dólares. E eu não tinha dinheiro nenhum. Eu estava lutando, assim, de fé em fé, porque eu não tinha realmente nenhum salário naquela época. E eu me lembro naquele dia que eu escrevi nesse website perguntando assim, se vocês, eu sei que os carros aí é na faixa de em torno de tipo assim 40, 50 mil, mas se aparecer um carro aí de 5 mil, entre em contato comigo, por favor. Eu escrevi aquilo, eu não sei nem porquê, porque eu tava com meu crédito, tipo assim, uma palavra bem frouxa. Meu crédito estava sujo. Eu não tinha credibilidade nenhuma no mercado para comprar um carro nem de 5 mil dólares. Então, naquele dia eu falei para o pastor Paulo Silas, me ajuda, pastor, eu preciso de um escape, eu preciso que Deus faça algo na minha vida. E então ele falou assim para mim, filha, eu vou orar esta madrugada, esta noite por você. Se Deus me mostrar alguma coisa amanhã de manhã, eu venho aqui, eu te escrevo, te deixo um recado da parte do Senhor. Amém? Eu falei, amém, pastor. Aquela noite, amados, eu nem dormi. De tanta ansiedade que eu tava, porque eu não via a hora do dia amanhecer, porque eu sabia que certamente Deus ia usar aquele homem com poder e autoridade para falar comigo. Amanheceu o dia. E quando eu acordei, eu chequei meu Orkut, não tinha nada ainda. Dali a pouco entra a mensagem do pastor, entra uma notificação e eu vi que ele me respondeu e ele escreveu assim, eu tenho isso escrito até hoje, eu devia até ter separado, porque eu imprimi na época aquela profecia que ele me escreveu. E ele falou alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele escreveu, mas ele escreveu mais ou menos assim: filha, eu tive um sonho com você, que você recebia um alto valor, e você falava assim para Deus que você não era digna de receber. Mas o Senhor diz assim para você, conta 3 dias, que Deus te dará um grande escape. Gente, naquele momento eu só chorei, eu só glorifiquei ao Senhor e eu fiquei muito atenta aos sinais que Deus ia me dar em 3 dias. Pois bem, eu estava trabalhando na minha casa, de cobrança, para uma companhia que eu trabalhei na época, e de repente meu telefone toca. E aí aquela mulher fala assim, aquele homem fala assim para mim, oi, tudo bem?
algum tempo você escreveu se nós tivéssemos um carro no valor de 5 mil para que nós possamos entrar em contato com você. Ele falou, olha, o carro não é de 5 mil, mas chegou uma van que ela está nova, ela está em perfeito estado, ela era 2001, na verdade, a van. E ele falou assim, mas ela tá super novinha, era de um idoso, ele andou muito pouco, as milhagens estão baixas desse carro. Então acho que era 2007, na verdade, o carro, nem lembro, mas tudo bem. Então ele falou assim, olha, tá aqui, eu vou mandar um link para você dar uma olhada, tal, e nós aguardamos a sua resposta. Amados, eu entrei no meu computador e olhei aquela van, ela era tão bonitinha. Aí eu falava, meu Deus, aí ele falava assim, não é, ele falou pra mim, não é 5 mil, mas é uma van, ela tá no valor de 9.400. Naquele dia o meu coração até pulsou assim, sabe, de alegria, mas eu falava assim, meu Deus, da onde que eu vou tirar 9.400? Meu crédito tá ruim, eu não tenho credibilidade nenhuma no mercado para fazer um empréstimo no banco, eu não tenho dinheiro salvo, o que eu vou fazer? Mas aí eu pensava assim, será que se eu entrar e aplicar, fazer uma aplicação para o banco, me aprovar, né, esse valor, será? Eu pensava assim, será que o banco talvez do banco vai me ajudar, tal? Então eu fiquei em silêncio, somente assim falando com o Senhor, eu sei, Pai, eu sei que o Senhor está trabalhando. Esse e-mail, esse rapaz, na verdade, me mandou um e-mail, né, e era por volta das 10 da manhã. Passou 2 horas, eu ainda estava ali no computador e entrou uma ligação no meu celular. Ele falou assim, olá, gostaria de falar com a Lília. Eu falei, bom dia, sou eu. E aí a mulher falou assim, olha, faz um tempo que nós estamos te procurando. Quando você sofreu acidente, nós pagamos algumas contas de hospitais e ficou 2 cheques aqui que nós queremos enviar para você. Tem um cheque para o Lucas no valor de 5 mil e tem um outro cheque para você no valor de 5 mil. Amados, na época eu e o Lucas, quando nós sofremos acidente, eu e o Lucas ficamos... O Lucas teve um corte no pé que deu lá alguns, acho que 12 pontos no pé. E eu quebrei a minha coluna toda, fiquei hospitalizada 2 meses. Quando eu ouvi ela falar, tem um cheque de 5 mil para você e um cheque de 5 mil para o Lucas, eu só falava, meu Deus, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, meu Deus, pela tua fidelidade. Eu só conseguia pensar assim, só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Deus para fazer um milagre desse. Nossa, eu chorava, eu ria, eu tava assim como quem sonha. Então eu liguei para aquele rapaz e falei assim, olha, eu tenho interesse na van. Mas eu falei assim para ele, como que a gente faz? Ele falou, você precisa dar um depósito de $1.000. Aí me deu vontade de chorar porque eu não tinha nem $100 na minha conta. E aí eu liguei para um amigo meu muito querido e ele me ajudou com esse valor, ele me emprestou esse valor. E de lá para cá eu tenho aprendido que depender do Senhor é algo difícil, mas é algo muito gratificante. A dependência de Deus, ela forja o nosso caráter. A dependência de Deus nos ensina a ser mais humildes. A dependência de Deus nos ensina a crescer espiritualmente, a confiar nele de todo o seu coração. Em Provérbios 3, 5 e 6, que nós lemos ontem, encontramos um princípio que é a chave, né, de viver a dependência de Deus. E ele fala assim nessa passagem, confia no Senhor de todo o teu coração
e não te escribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes nós tentamos confiar apenas na própria sabedoria e no nosso raciocínio. Mas a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. A nossa confiança, ela não deve estar nas nossas próprias forças, no nosso entendimento, sei lá, nas coisas que a gente sabe fazer, mas sim, nossa confiança deve ser firmada na rocha, que é Jesus Cristo. A nossa confiança, ela deve estar no Senhor constantemente. Mesmo quando chega aquela situação que você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí que é a hora da gente realmente descansar e confiar no Senhor. Deus, ele se alegra quando nós fazemos dessa maneira. E o Senhor, ele reconhece todo o nosso sofrimento e ele também reconhece toda a nossa força de confiar e esperar nele. Nesse caminho, o Senhor, ele nos fortalece e ele nos dá força. Ele ajuda-nos a carregar aquele fardo pesado. Ah, amados, como é difícil. Como é difícil confiar no Senhor. A dependência de Deus em tempos de aflição. Em Salmos 46, 1 e 2 diz: Deus, em Salmo 46, 1 e 2, nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem, se abalem, né, como algumas Bíblias falam, para o meio dos mares. Quando nós enfrentamos tempos de dificuldade e aflição, é fácil a gente nos sentir impotente, incapaz. Mas é um tempo em que Deus, ele nos ensina a confiar no seu refúgio e nos ensinar que ele é a nossa fortaleza. A dependência de Deus para a vitória espiritual. Quero ler para você também João 15:5, que diz: Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ai, amados, que palavra tremenda. Esses dias eu tenho estado assim, porque eu gravo um vídeo, mas depois eu também volto para assistir. E eu tenho visto como o Senhor tem trazido uma palavra para nós de segurança, de refrigério, de confiança. E mostrando para nós a grandeza que Ele é, o poder que Ele tem. Amados, olha que tremendo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amado, uma vez que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e uma vez que nós decidimos a caminhar com Cristo, nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos que confiar no Senhor verdadeiramente. Nós temos que confiar no Senhor de olhos fechados e saber que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Nessa passagem de João, Jesus nos ensina que a nossa força espiritual vem dele e que nada podemos fazer. Não importa o quanto nós tentamos fazer de um lado, de outro, a gente às vezes vê tudo fechado, as portas fechadas,
Não vemos situações como eu pensava assim, meu Deus, será que se eu fizer um empréstimo no banco eu vou conseguir comprar esse carro? E Deus estava em silêncio, Deus estava esperando, Deus me deu a notícia, Deus me deu 2 horas para refletir. Mas eu ainda estava lutando dentro de mim, pensando nas minhas próprias forças. Se eu fosse ao banco fazer um empréstimo, certamente eu achava que o banco ia me aprovar. E não iria. Se eu tentasse entrar no banco e tentasse fazer um empréstimo, eu ia me frustrar. Então eu fiquei em silêncio, aguardando, porque eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu tinha certeza, o pastor Paulo Silas era um profeta de Deus. E eu confiei, demais naquela palavra que ele me entregou. Então eu fiquei aguardando no Senhor. Eu falava, meu Deus, faz alguma coisa, Pai. Faz alguma coisa, Pai, tá tudo nas tuas mãos. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. A dependência de Deus na graça, segundo Coríntios 12, do versículo 9 ao 10, diz: Paulo compartilha uma experiência pessoal. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí que eu sou forte. Ai, meu Deus. Nossa, eu nem acredito, de tudo que Deus está trazendo pra gente, Deus está trazendo à existência o poder dele. Você tem que conhecer, você tem que experimentar esse poder. Eu falo para vocês que eu já experimentei muita graça, muito favor merecido da parte de Deus. E ele continua fazendo. Deus é um Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de eternamente. Paulo, ele reconheceu que em sua fraqueza ele poderia experimentar a força de Deus. A dependência de Deus faz com que nós passamos a entender às vezes a nossa fraqueza. E que é a oportunidade para entender que o poder de Deus se manifeste. Em nossas limitações, ele se torna o nosso fortalecimento. E quando nós vivemos na dependência de Deus, somos humildes o suficiente para reconhecer que não conseguimos fazer nada por nossa própria força, mas que nós possamos realmente confiar no Senhor e saber que Ele é poderoso para fazer. Quando o Senhor nos leva ao pó, dessa maneira que eu fiquei, que eu perdi tudo, se eu voltar a pensar assim na palavra, comparar um pouquinho, só um pouquinho, gente, não estou me comparando, deixo bem claro. Mas eu me vejo assim como Jó. Jó perdeu tudo naquela época. Eu só não perdi meus filhos porque eu orei muito, Deus, tira tudo. Mas não tira meus filhos de mim porque eu não suportaria. E o Senhor sabe até onde nós suportamos. Jó ainda perdeu tudo, perdeu os filhos. Eu na época perdi casa, perdi carro, perdi marido, perdi a família, perdi muitos amigos que eu achava que eram amigos, pessoas que frequentavam a minha casa todos os fins de semana, pessoas que eu compartilhava minhas dores. Eu perdi elas porque eu achava que elas eram meus amigos, minhas amigas. Amados, quando Paulo reconhece a sua fraqueza, ele estava dizendo para o Senhor: eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor é a minha fortaleza.
e em Ti eu vou confiar. A conclusão para a gente fechar essa palavra. Viver na dependência de Deus é um chamado diário. Não é uma coisa que acontece repentinamente. Nós temos que confiar em Deus dia após dia, segunda a sexta. Quer dizer, segunda a domingo. Nós temos que manter essa postura constantemente. Não adianta falar hoje eu confio, mas amanhã eu estou incerto, amanhã eu estou inseguro, amanhã eu desisto de caminhar com o Senhor. Mas em todos os momentos lembramos que Ele é a nossa força, o nosso auxílio, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro presente. Que nós possamos entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor e reconhecer a sua sabedoria, a sua soberania nas nossas decisões e sempre buscar antes de qualquer coisa, antes da gente fazer qualquer coisa, que nem naquele momento que eu pensei, apareceu um carro de 9.400. Será que se eu entrar no banco e tentar fazer um empréstimo, eu vou conseguir? Então eu aguardei um momento, porque eu sabia que Deus ainda estava em silêncio, mas Ele ainda estava trabalhando. Então eu aguardei, eu não entrei no banco, eu não tentei, eu estava em oração, perguntando para Deus, e agora, Pai? Qual é o próximo step? O Senhor já me mostrou o carro. E agora? Não tenho dinheiro. Então eu tive que esperar e confiar no Senhor. Porque ali eu me via totalmente dependente dEle. Amados, é muito bom ser dependente do Senhor. Quando nós somos dependentes do Senhor, nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós buscamos mais, nós ficamos mais na presença dEle. E é onde o Senhor forja o nosso caráter. Então que a nossa dependência em Deus seja uma expressão de confiança, fé e humildade. Que nós possamos sempre nos apoiar no seu poder e na sua graça. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça para viver a plena dependência dEle. Amados, eu deixo essa palavra para você, medita. Que palavra tremenda. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho assim me alegrado de ver. Eu nunca imaginei que eu ia começar a trazer vídeos assim no YouTube para edificar a vida de pessoas, mas o Senhor me chamou para esse tempo. E eu demorei para mim obedecer, demorei para mim tomar essa posição por medo, insegurança. Mas mais uma vez eu estou voltando à dependência do Senhor. Nós não podemos deixar ninguém passar por cima de nós e nos humilhar com palavras, com atitudes. Nós temos que nos posicionar como filhos do Pai, como filhos do Rei. E saber que Ele está no controle de todas as coisas. Você pode não ter nada, você pode não oferecer nada para ninguém, as pessoas podem te olhar como um Zé Ninguém, mas você é uma joia preciosa para o Senhor. Ele tem um cuidado especial contigo. Então aprenda a partir de hoje a ser dependente do Senhor. Assim como Ele fez aquele milagre comigo, eu creio que Ele vai fazer também um milagre para você. Ele tem algo reservado para você nesse dia de hoje. Receba essa palavra. Amados, pois bem, naquele dia, para terminar esse testemunho, eu falei para a mulher, você tem certeza que eu só tenho esses 2 cheques de 5.000 para o meu filho e 5.000 para mim? Eu sofri um acidente, eu fiquei numa cadeira de roda e contei por cima o que eu estava passando naquele momento. E aquela mulher me disse assim, eu vou conversar com a minha supervisora, com a minha manager, e eu te dou uma resposta ainda hoje. Ai, Deus. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor, pelos Teus grandes feitos naquele dia.
no final da tarde, o Senhor bateu o martelo e eu recebi mais 17 mil dólares naquele dia. Eu tenho até o contra-cheque guardado, porque isso é um testemunho vivo na minha vida. Talvez muitos não acreditam, mas eu tenho como provar. E naquele dia, amados, eu comprei aquele carro pela internet, sem ir lá, sem ver se o motor estava bom, se o carro estava bom. Eu confiei no Senhor, porque primeiramente, Ele me mostrou o carro. E segundo, Ele me deu os 10 mil dólares. Até o momento, na parte da manhã, meio-dia, a mulher disse que eu tinha um cheque de 5 mil para mim e um cheque de 5 mil para o Lucas. Então, o que eu entendi naquele dia? Que era aquele carro que eu tinha que comprar. Embora, tipo assim, eu tinha ainda mais 17 mil na minha mão, eu poderia ter comprado um carro melhor, mas eu confiei no Senhor. Amados, aquele carro, ele bateu em tanto lugar. Ele foi para Califórnia, de Salt Lake para Califórnia, 12 horas de viagem, depois que ele já tinha rodado muito Salt Lake City. Ele foi e voltou para Las Vegas inúmeras vezes, porque eu morava 6 horas de Las Vegas, e às vezes a gente ia lá para passear. Aquele carro me trouxe até a Flórida, 36 horas de viagem. E algumas pessoas falavam assim para mim: esse carro vai chegar na Califórnia? Tem coragem de ir? Porque ele já estava bem rodadinho, eu rodei bastante com ele lá em Salt Lake City, onde eu morava. Mas eu confiei no Senhor. Eu confiei porque eu era totalmente dependente dele. E eu não podia fazer nada. Mas ele fez por mim. E eu tenho certeza que ele vai fazer por você. Qualquer situação que você esteja passando hoje, confie no Senhor. Declare: eu sou filha do rei. Eu sou totalmente dependente de ti. Outra coisa que eu quero deixar para vocês. Quando vocês que têm filhos pequenos, vocês observem eles. Eles acordam, eles vão lá, por exemplo, pegam um cereal, põe ali na tigela, põe leite, vai lá, come uma fruta, tal, aquele café da manhã gostoso. Ele come, as crianças comem como se eles não soubessem de onde veio a providência. Eles sentam na mesa, eles acordam já sabendo que vai ter um café da manhã preparado para eles. Eles não sabem, eles não têm nem ideia como veio, como foi comprado, qual foi o sacrifício de um pai, de uma mãe que colocou aquele alimento na mesa, mas eles sentam ali totalmente dependentes do pai, sem saber de onde veio aquele recurso. E é assim que nós devemos ser, como as crianças. Por isso Deus fala assim: deixe virem as minhas crianças, porque delas é o reino de Deus, né? Porque eles são assim, eles confiam, a natureza deles, né? Eles são puros, então nós devemos ser como as crianças. Confiar, confie. Seja dependente do Senhor hoje. Aprenda a orar, a buscar a direção dele, esperar. Muitas vezes eu falo, muitas vezes o Senhor vai responder sim, não, e espera mais um pouquinho. Essa palavra por muitos anos também, ela fala demais comigo. Espera mais um pouco, espera mais um pouco, ainda não é a hora. Aguenta mais um pouquinho. Amados, nesse dia, aguenta mais um pouquinho, já estou de ano em ano e nós estamos aqui dando glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, nós louvamos a Ti, Senhor. Eu entrego esta mensagem, Pai, em Tuas mãos, que o Senhor direcione essa mensagem para todos aqueles que precisam ouvir. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, abençoa, seja com cada um que vai ouvir essa palavra. Pai, dê discernimento para eles, coragem, força para realmente depender somente de Ti. Que nós não venhamos depender do homem, porque o homem pode cair a qualquer momento, mas o Senhor é aquele que permanece para sempre. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós entregamos esse dia em Tuas mãos.
Cuida de nossos filhos, nossos maridos. Cuida, Senhor, de nosso lar, nossas finanças, nossa saúde. Ah, Pai querido, nós entregamos tudo em Tuas mãos. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é cuidadoso e zeloso, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu espero que essa palavra fale muito ao seu coração e compartilhe bastante essa mensagem. Não deixe essa mensagem ficar parada no seu WhatsApp, na sua rede social. Passe adiante. Quantas pessoas precisam ouvir uma palavra dessa nesse dia de hoje? Uma palavra de: Senhor, eu sou dependente de Ti. Forge o meu caráter. Amém? Beijo. Fiquem todos na paz do Senhor.